Então, nesta ação penal 502.31.21.47, depoimento do senhor Ricardo Hoffman. Senhor Ricardo, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também essa oportunidade que o senhor tem de falar no processo e se defender das acusações que lhe foram feitas. Tudo o que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio, senhor Ricardo? Eu prefiro falar. Senhor Ricardo, para nós tentarmos ser aqui direto, o senhor era um dos diretores dessa agência Borg-Low, isso? Sim. O senhor trabalhava em Brasília? Sim. O período que o senhor trabalhou para essa agência em Brasília, aproximadamente? De julho de 2007 a fevereiro deste ano, dia 6 de fevereiro de 2015. O meu vínculo, porém, não era empregatício. Eu era um prestador de serviço, que é um subterfúgio comum nas agências de propaganda, apesar de ter a função de diretor. Mas eu não era um diretor estatutário, eu não assinava pela empresa. O que trouxe o senhor hoje aqui, segundo a acusação, o senhor conhece lá os termos, que essas empresas contratadas pela Borg-Low repassariam esse bônus de volume para empresas chamadas Limiar e LSI, que segundo a acusação seriam do ex-deputado André Vargas. O senhor pode me esclarecer o que aconteceu aqui? Há uma praxe de mercado dos fornecedores terceirizados, de serviços de terceiros, concederem crédito, normalmente na faixa dos 10%, às agências de publicidade. A Borg-Low, por regra geral, não aceitava esses créditos, não fazia uso desses créditos. Até que, num determinado momento, decidiu fazer uso desses créditos no sentido de repassá-los a essas empresas indicadas pelo ex-deputado André Vargas. É importante ressaltar que esta não foi uma decisão minha. Eu era subordinado, em que pese eu ter ouvido aqui estupefato as afirmações dos meus superiores, que foram decisões minhas. Eu não tinha essa alçada. E ninguém, né, numa estrutura de uma agência multinacional, com inúmeras restrições administrativas e pólices administrativas, conseguiria fazer isso. Mas o senhor pode me descrever as circunstâncias, como que surgiu essa decisão, então? Então, esta decisão, eu não participei dessa decisão, mas eu tenho para comigo que ela responde a uma solicitação de doação eleitoral, de doação para campanha, alguma solicitação que não pôde ser atendida nesta configuração de doações legais para campanhas, porque a agência também não fazia, e aí o presidente e o vice-presidente executivo da agência decidiram, vamos transferir o bônus de volume que nós não fazemos uso. Como o senhor tomou conhecimento dessa decisão, então? Me foi passada essa decisão. Quem passou o senhor? José Borg e Valdir Barbosa. E aproximadamente quando foi isso? Aproximadamente. Eu tenho impressão... Eu comecei em 2007... O nosso primeiro cliente foi conquistado em 2008. Eu tenho a impressão que isso é 2009. Tá. E esses bônus de volume, essas subcontratadas, isso era, vamos dizer, passado no âmbito de qual contrato da agência de publicidade? Não se referia a nenhum contrato. Tanto é que nos depoimentos são citados 3 contratos. Apesar de um ser mal citado, assim, mas em um determinado momento um fornecedor fala de um contrato. Na verdade, repassava aqueles os fornecedores que nos ofereciam.
Como assim? Não entendi. E não é uma... Tem fornecedor que não paga também. Tá. Então, os fornecedores que nos ofereciam o bônus, a gente entendia que era o caso de repassar, mas não estava vinculado a um contrato. Mas quando lhe passado essa determinação, essa decisão, isso foi lhe passado para o senhor repassar todos os bônus de volume, ou alguns? Os que surgissem. Os que surgissem. Os que surgissem. Os que, inclusive, não causariam maiores transtornos. Mas no âmbito de quais contratos da Borg Lowe com entidades públicas ou entidades privadas? Como era? Em Brasília, a Borg só tinha contas públicas. Foram conquistadas por ordem de conquista Caixa Econômica, Apex, Ministério da Saúde e TSE. Foram quatro contratos em Brasília. E esses bônus de volume desses prestadores de serviços estavam relacionados a esses contratos? Eram serviços relacionados? Eram serviços relacionados a trabalhos realizados em Brasília. Mas não dá para fazer essa associação direta. Por quê? Por exemplo, o TSE, nós não contratávamos o serviço, nós contratávamos o serviço de terceiros, mas quem escolhia entre os 3 orçamentos e quem fazia a consulta pública era o próprio TSE. Então não havia bônus de volume nos trabalhos do TSE. Ah. Não havia, era muito raro haver bônus de volumes nos trabalhos da Apex, porque eram trabalhos específicos. O bônus de volume, é difícil fazer uma afirmação definitiva, doutor. Eu não estou tentando fugir da resposta, mas eles são mais habituais nos trabalhos de audiovisual. Então, a produção de filmes que envolvem mais volumes para rádio. E isso estaria relacionado o quê? A Caixa? A Caixa, o Ministério da Saúde, que faz mais filmes e material de rádio do que os outros. Mas esses bônus de volumes que foram transferidos para Limiar e para LSI eram relacionados a contratos da Caixa ou relacionados a contratos do Ministério da Saúde ou alguma outra entidade? Pode-se dizer que eles eram relacionados aos contratos da Caixa e eventualmente do Ministério da Saúde. Quando lhe foi passada essa decisão, era nesse sentido? Os bônus de volumes que surgirem em toda a agência de Brasília ou nesses contratos da Caixa ou nos contratos Não foi vinculado aos contratos. Foram os bônus de volume que surgirem e não causarem nenhum tipo de constrangimento em quem oferecer. O senhor teve contato com o senhor André Vargas também? Eu tive alguns contatos com o deputado André Vargas já aqui no Paraná. Antes de ir para Brasília. E o senhor chegou a tratar com ele esse assunto? Esse assunto eu tratei com ele de outra maneira. Ele colocou a necessidade ou fez uma solicitação de contribuição para a campanha eleitoral. Eu disse, olha, eu vou ver como a agência se comporta, porque eu não sei como ela age nesses termos. Levei a questão para o presidente e o vice-presidente executivo, e eles disseram que não tinha como fazer doação eleitoral ou contribuição para a campanha ou mesmo para o partido, ou seja lá o que tipo de contribuição fosse efetuada, que a única maneira seria essa de transferir o bônus de volume auferido em trabalhos de produção. Mas foi a partir daí então que decidiram fazer essa transferência? A partir que o senhor levou isso para eles? Sim. Eles faziam, ou a Borg Lowe fazia isso com outros agentes públicos ou agentes políticos? Que eu tenha conhecimento, não. E por que a agência, não entendi, por que a agência pagava? Por que a agência fazia essa... Eu não sei se eu tenho uma resposta oficial, porque não foi uma decisão minha, mas... O senhor que levou a solicitação? Nesse âmbito foi porque não tinha como fazer uma doação para a campanha, ou uma doação para a campanha, não sei como denominar isso, né? Doação eleitoral ou doação para a campanha. Eu acho que substituiu esse tipo de doação.
Qual foi? O senhor André Vargas não praticou nenhum ato, não favoreceu de alguma forma a Borg Lowy nesses contratos com a Caixa ou com o Ministério da Saúde? Excelência, eu não posso fazer essa afirmação, porque, de fato, os processos são uma concorrência pública, com comissão julgadora, escolhida por sorteio, as propostas são apócrifas, né? Elas não são identificadas. Eu efetivamente eu não posso fazer essa afirmação, se houve ou não uma interferência. Eu acho um pouco difícil de haver esse tipo de interferência, mas, como eu disse, eu prefiro não fazer essa afirmação, porque eu não consigo prová-la nem comprová-la. Que ano que isso começou, que o senhor mencionou? Eu tenho a impressão que é 2009. E foi até quando? No início de 2014 ou no final de 2013. E essa doação aqui de 2009 a 2013 era para a campanha eleitoral? Bom, o pedido, o que me chegou era para esse fim. Essa campanha eleitoral de quem? De André Vargas, ou do partido dele, ou de alguém que ele que verbalizou essa solicitação. Eu não sei se envolvia outras pessoas. Mas, senhor Ricardo, 2009 a 2014, final de 2013, não é muito tempo aí para doações de campanha? Doutor, eu não sei lhe responder isso. Convenhamos que campanha tem em 2010, 2014, para deputado, inclusive. 2014 o senhor André Vargas nem concorreu, não foi? Como eu lhe disse, a decisão não foi minha, nem de iniciar, nem de terminar, né? Então, eu acho que eu fico... Quem indicou essas empresas LCI e Limiar? O André Vargas. E por que essa doação não se fez de maneira oficial? Por que não foi repassado diretamente ao senhor André Vargas? Segundo me foi informado, a agência não tinha por norma não fazer esse tipo de doação. E foi melhor fazer dessa forma daí, então, depositando para empresas? Pois é, essa não foi uma decisão minha. O senhor André Vargas auxiliou de alguma maneira o senhor no contato com o pessoal da Caixa para obter esse contrato? Não. Nem o pessoal do Ministério da Saúde? Não, o Ministério da Saúde, quando nós conquistamos, inclusive, ele não era do mesmo partido do André Vargas. Essas empresas, o senhor mencionou, foi o André Vargas que passou o nome delas para o senhor? É Limiar e LSI? Sim. Elas prestaram algum serviço para a Borg Lowy de alguma forma? Para a Borg Lowy, não. Prestaram algum serviço que justificasse esses pagamentos? Para a Borg Lowy, não. Para alguma outra empresa que o senhor tem conhecimento? Pelo menos não é do meu conhecimento. O senhor chegou a conhecer os irmãos do senhor André Vargas, o senhor Milton, o senhor Leão? Eu conheci o Leão aqui uma vez eu conheci ele uma vez em Brasília e vim depois conhecê-lo aqui na Custódia. Em Brasília o senhor conheceu, o senhor pode me descrever as circunstâncias? Eu não recordo muito bem, mas eu tenho a impressão que foi uma vez no aeroporto que ele estava com o irmão, mas eu não recordo exatamente, mas faz muito tempo. O senhor chegou a conversar esses assuntos com ele? Não, tudo que cabia a mim tratar era informar por mensagem ou por e-mail que havia um crédito em tal lugar. E o senhor informava quem?
ao Leon. Ao Leon. Sim. O senhor mandava para algum e-mail dele, não? E-mail dele, eu acho que a maioria das mensagens era pelo Hotmail. Lembra qual que era o endereço Não. eletrônico dele? Não. Eu informei o meu endereço eletrônico logo na minha chegada aqui, mas o dele não. E como que o senhor teve conhecimento que o senhor deveria prestar essas contas para o senhor Leon? Quem lhe passou isso? O André. E daí eu mantinha contato, então, de tempos em tempos com o Leon sem conhecê-lo pessoalmente. E o senhor prestava essas contas para o pessoal da Borglow também? Não, para os dirigentes ali? Sim, eu dava informação. Não havia uma prestação de contas formal, né? Não havia uma planilha, não havia um documento. Havia... Quando nós nos encontrávamos, eu dizia, olha... O senhor passava alguma coisa por escrito, não? Eu, em termos de total, de soma, de balanço, de planilha, nunca é difícil falar, né? Mas eu não recordo. Eu acho que nós nunca trocamos e-mails dessa maneira. O senhor mencionou que essa decisão de fazer esses pagamentos não foi sua, foram dos dirigentes lá da Borglow, e o senhor tem alguma prova disso? O senhor está afirmando? De que o senhor seguiu determinações deles para fazer essas transferências? Alguém estava junto? Eles não me passaram isso por escrito. Eles me passaram isso verbalmente, né? Mas o que eu posso lhe dizer em minha defesa, se cabe aqui, doutor? Não? Claro, foi o momento. Eu não escolho esses fornecedores. Todos esses fornecedores, antes de serem fornecedores da filial Brasília, eles eram fornecedores da matriz. Uhum. Eu não conhecia nenhum deles, enquanto que a matriz tinha estreito relacionamento, e relacionamento inclusive pessoal com eles. Então, com todo respeito, assim, seria uma certa loucura minha fazer isso com um fornecedor, entre aspas, deles. Porque eu estaria me expondo, né? Mas quem que solicitava os fornecedores para depositar na LSI e na Limiar? Quem passava informação era eu. Quem passava era o senhor? Eu ou uma subordinada. Uhum. Essa foi a Mônica Cunha que Sim, foi ouvida aqui, né? Sim. Mas ela, como eu também disse... Disse que não tinha conhecimento, né? Ao contrário do que os meus chefes, eu não agi da mesma maneira em relação a ela. E a auditoria da empresa ou a parte contábil nunca detectou essa situação e indagou o senhor o que estava acontecendo, o que era isso? Não. Porque assim, nós não praticávamos digamos, o BV de volume, né? O BV de produção, desculpe. Então, nós éramos proibidos de fazer, nós não fazíamos, excepcionalmente, neste caso. O senhor, quando depois na polícia lá, o senhor disse uma coisa ligeiramente diferente do que o senhor está dizendo agora. O senhor em nenhum momento falou que era doação eleitoral, esses pagamentos. Não, eu acho que eu falei. Que eles começaram a título de... O início da conversa com o André era de o André conquistar clientes privados. Ele nos